uma visão espírita sobre o caso Orelha. E nós vamos aqui hoje ampliar a nossa consciência e não inflamar as emoções. É um caso grave, é um caso que está percorrendo aí por todo o Brasil. E o caso Orelha não é um caso só Orelha, é o caso animais, é o caso cachorros, é o caso seres humanos. Como que a gente tem agido em relação aos nossos animaizinhos? E qual é a nossa visão a respeito disso? E a doutrina espírita, o que ela nos fala? Né? Então hoje, eu não vou falar apenas sobre um cachorro. Nós vamos falar sobre consciência. Aí eu quero falar sobre como cada ser humano reage diante da dor, né? E o que essas reações revelam sobre o nosso próprio estágio espiritual. Porque o caso do cão comunitário Orelha, ele nos entristece muito. Mas à luz da doutrina espírita, ele também nos ensina bastante. Não é julgamento dos autores e nem é a condenação das famílias, né? E muito menos é alimentar o ódio coletivo. Então, é uma ampliação do nosso olhar, porque a doutrina espírita, ela não nos convida a uma reação instintiva, mas sim a compreensão consciente. Porque a cada dia que passa, nós devemos aumentar a nossa consciência espiritual para poder amenizar os problemas da nossa vida diária, do nosso dia a dia, né? Então, o animal, na visão espírita, eles são criação de Deus, né? E apesar deles sofrerem essas maldades, eles não estão fora do amparo espiritual, de forma alguma. Agora, eles também não estão fora da justiça divina. Essa justiça divina, a qual eu já falei que nós estamos inseridos, querendo ou não. Essas leis divinas que regem o universo. Então, quando um animal sofre, não é Deus que falha. É o homem que ainda não aprendeu. O animal sofreu. E isso por si só já exige muito respeito, muito respeito. A gente não precisa aqui repetir detalhes, né? A dor não precisa ser explorada para ser reconhecida. E o que importa é que espiritualmente é o que este acontecimento desperta dentro de nós. A doutrina espírita, ela nos ensina que nada acontece fora das leis divinas. Mas isso não significa que tudo que acontece seja moralmente correto, né? Porque existe diferença entre a permissão divina e a ação humana, a responsabilidade humana, né? Então, como a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente foge, às vezes, dessa lei divina por ignorância, por escolhas erradas, por vários motivos, né? Por isso que eu falo que existe uma diferença aí entre a permissão do que vai acontecer e a nossa responsabilidade, né? Porque aqui nós vamos falar de um desenvolvimento espiritual de quem praticou esse ato, tá? E é preciso muita maturidade para falar sobre isso. Porque o espiritismo, a doutrina espírita, ela não classifica as pessoas assim, se são boas ou se são más. A classificação não é feita dessa forma. Ela classifica os comportamentos mais ou menos evoluídos que nós temos. E aí vai de acordo com o grau de evolução de cada um de nós. Porque, normalmente, esses atos de crueldade, eles revelam imaturidade moral, eles revelam ausência de empatia, eles revelam ausência de amor ao próximo, revelam ainda falhas profundas na educação do nosso sentimento. E agora, tratando-se de pessoas mais jovens, isso ainda fica mais sério. Se torna mais sério por quê? Porque revela não apenas escolhas individuais, mas revela as lacunas do processo educativo desses jovens. O espírito, ele não evolui sozinho. Nós somos seres sociais. E a gente precisa conviver para aprender, né? Nós temos que viver em sociedade. Então, a responsabilidade, ela existe,
mas ela deve ser educativa e não destrutiva, né? Punir sem orientar vai apenas endurecer os corações, né? E o que o desenvolvimento espiritual de quem julga fala? Então, agora, olhemos para nós. Olhemos para nós. Diante de um fato assim, muitos de nós sentimos revolta, sentimos indignação e até mesmo punição, desejo de punir, aquele desejo daquela punição exemplar, né? E esses sentimentos, eles são humanos, é normal, né? É passível de acontecer. Mas a doutrina espírita, baseada nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nos convida a ir além deles, né? Então, julgar, atacar, expor, humilhar, não vai reparar a dor do animal, né? E nem vai educar quem errou. Quando transformamos indignação em ódio, a gente sai da justiça e entra no desequilíbrio. E Jesus foi muito claro com a gente, ele foi muito claro. Não julgueis para não seres julgados. E isso não significa omissão, de forma alguma. Isso significa consciência. Isso significa consciência. Nós vamos perceber que um olhar espiritualmente amadurecido não ignora a dor. A gente não vai ignorar a dor do animal. Mas também a gente não vai passar pano para o erro. Não é passar pano para o erro. Porque nós vamos perceber que o olhar espiritualmente amadurecido não ignora a dor do animal, não passa pano para o erro, mas também não se perde na revolta. Aí, esse olhar amadurecido, esse olhar espiritual, ele entende que o animal merece o nosso amparo, merece o nosso respeito, né? Mas entende também que os autores precisam de uma educação moral, que as famílias precisam de uma orientação e principalmente que a sociedade precisa rever seus valores. Esse olhar, ele busca soluções e não culpados. Ele busca a prevenção e não o linchamento. É um olhar que transforma a dor em aprendizado coletivo. Olha que legal, né? A lei de causa e efeito, ela não age apenas sobre quem pratica o ato. Ela alcança todos nós, todos. Quem causa a dor, aprende pela reparação. Quem julga em excesso, aprende pela experiência do julgamento. Agora, quem compreende, aprende pela ampliação da consciência. Ninguém está fora da lei divina. Mas também ninguém é condenado por ela. A justiça divina, ela simplesmente educa sempre. Se nós queremos evitar novos casos, nós precisamos agir. Nós precisamos agir como? Com educação emocional nas famílias, com limites claros e efetivos, com diálogo sobre respeito à vida, com projetos de proteção animal, responsabilização educativa, exemplo diário. Porque a violência não se combate apenas com leis. Ela se combate formando consciências, né? Então, nós temos um convite à evolução a partir deste caso. Porque o caso do Orelha, ele nos entristece muito, muito. Mas ele também nos convida a evoluir. Evoluir no modo como educamos nossos filhos. Evoluir no modo de como nós reagimos a esses acontecimentos. Evoluir no modo como compreendemos estes acontecimentos. E a doutrina espírita, ela nos chama a justiça com amor, a firmeza com equilíbrio e a compaixão com responsabilidade. Que a gente possa sair desse episódio não mais duros, e sim maduros e mais conscientes, né? Porque proteger os animais é também educar o ser humano.
E educar o sentimento é um compromisso espiritual de todos nós. Afinal de contas, nós estamos aqui para evoluir, para trabalhar as nossas vicissitudes, para corrigir os nossos vícios, para sermos realmente felizes, trabalhando o nosso eu, nos melhorando, né? E procurando ser de verdade, todos os dias, sob todos os pontos de vista, cada vez melhor. É uma lição de vida, é sempre um aprendizado, porque nada é por acaso. Abraço. Um recado. Se você gosta dos temas, se isso fala seu coração, se você se identifica com o canal, se inscreva aí no canal do YouTube, deixa seu like, compartilha, para ajudar a gente a poder falar mais sobre esses assuntos e colocar mais reflexões que falam para a nossa vida, né? Porque a vida fala. Abraço.